Bom, falando especificamente sobre o filme do Thunderbolts, vamos lá. Eu assisti o filme do Thunderbolts, tá? Eu vi o filme do Thunderbolts no mês passado, no caso, maio. A gente começou junho agora. Eu assisti o filme dos Thunderbolts e, baseado em tudo que eu assisti, e sobre cenas pós-créditos e sobre o que vem por aí no universo, vamos lá falar sobre o que eu gostei desse filme, o que eu achei interessante, o que eu achei legal, né? Coisas novas que foram introduzidas. E no finalzinho, depois de tudo, depois de falar sobre realmente experiência com o filme, eu vou falar um pouquinho sobre preocupação, tá? E um pouquinho sobre o que eu tô esperando para o gancho que esse filme vai fazer diretamente com o próximo assunto nosso que vem logo depois, que é Quarteto Fantástico. Bom, vamos lá, especificamente sobre Thunderbolts, tá? Para iniciar a conversa, eu digo, né, eu sempre disse isso, eu vou continuar dizendo que eu gostei do filme, tá? Thunderbolts é sim um bom filme, é um filme legal. Na verdade, ele é uma retomada, né? A Marvel, ela vinha de produções bastante questionáveis, algumas produções que eu considero ruins, algumas produções que eu considero exageradamente criticadas, né? Algumas coisas que a Marvel fez que eu acho que a galera pegou pesado de forma desnecessária, porque é igual eu falo, né? A gente sempre tem uma régua. E a régua do fã da Marvel, depois de um tempo, né? Ela se tornou Guerra Infinita e Ultimato. E aí depois veio Homem-Aranha, né, No Way Home e tudo mais. Então a régua da galera era uma régua completamente irreal, entendeu? Principalmente levando pelo lado de que a Marvel já tinha avisado que ela iria focar, ou não focar, mas ela iria trabalhar bastante a questão do seu streaming, né, do Disney Plus. Com isso, teríamos muitas séries, né? E série, pessoal, todo mundo que minimamente raciocina sabe que série tem um orçamento menor do que filme, né? Principalmente quando você tá falando de um blockbuster da magnitude de um filme igual No Way Home, de um filme, né? Enfim, Ultimato e Guerra Infinita eu nem entro nesse mérito, porque são filmes que ultrapassam a casa de 350 milhões de dólares de orçamento. É uma insanidade pensar numa coisa dessa. Mas pensa, por exemplo, num No Way Home ou sei lá, num Soldado Invernal, num filme grande, tá ligado? Num filme desses blockbusters aí que são gastos na casa de 150, 200 milhões de dólares para serem produzidos. Cara, é de se imaginar que quando você pensa em série, você vai diminuir o orçamento. Logo, a régua da galera tava alta demais. E aí os filmes que vieram, as produções que vieram logo depois de Ultimato, elas foram muito criticadas. Sim, boa parte delas por conta da sua qualidade, mas na minha opinião, a maioria delas por conta de expectativa que tava fora do prumo, entendeu? A galera tava esperando uma coisa e veio outra. E eu acho que isso é culpa, sim, da Marvel também, mas também é culpa das pessoas. Eu acho que a Marvel, as pessoas não tinham muito o que fazer, porque não tem como você controlar o público. As pessoas são as pessoas e o público é o público. E elas, na maioria das vezes, elas vão odiar as coisas e vão jogar hate na internet. Esse é o tipo de gente que existe no mundo hoje em dia. Então é de se esperar, principalmente de fã que é... Cara, fã de qualquer coisa que exista no mundo, ele já é um público muito complicado. Tá? Fã é um negócio complicado. Fã que eu tô falando, gente, é aquela pessoa que vê tudo, que consome tudo, que lê tudo, que joga tudo. Então, esse tipo de público é um público muito complicado de você agradar de cara, já de parte desse pressuposto. E aí você vai ainda para um público que tá com a expectativa completamente desalinhada, completamente fora do lugar. Aí, cara, é receita pra merda. É isso. Então, o que a Marvel deveria ter feito, na minha opinião? A Marvel deveria ter feito ações de marketing, ações de web, né? Ações no geral, para colocar as pessoas na expectativa correta, tá? Não é fazer vídeo falando que as próximas produções serão ruins. Cuidado! As próximas produções terão um orçamento pequeno. Não é isso. Você pode dizer isso de outra forma, entendeu? Você pode dizer para as pessoas, galera... O arco ali, né? O arco da Guerra do Infinito, ela terminou no ápice, um dos filmes mais caros da história de Hollywood. Então, algo naquele nível de produção ainda vai demorar a vir novamente. É quando vier um próximo filme dos Vingadores, daqui a, sei lá, 5, 6, 7, 8 filmes.
Por enquanto, nós vamos focar em séries, vamos focar em filmes que vão iniciar uma nova saga, que agora é a saga do multiverso. Então, os primeiros filmes, eles vão ter orçamentos menores, né? Eles vão ser um pouco mais contidos, eles serão bons filmes, mas terão, né, menos orçamento e menos elenco e menos participação, entendeu? Eu vou dar 2 exemplos para vocês que, na minha opinião, são completamente... que para mim é completamente a expectativa do público fora do seu lugar, beleza? O que a gente teve logo depois de Ultimato, óbvio que teve outras coisas, mas o que a gente teve depois de Ultimato que para mim não foi tão ruim assim, mas o público, por ter a mente, né, louca e focada em coisas que, porra, tudo é grandioso, tudo é Vingadores, tudo é tiro, bomba, é 200 pessoas lutando na tela. Quais são as 2 produções para mim que sofreram um exagero desnecessário, né? Primeiro, Shang-Chi, que pra mim não é um filme tão ruim quanto falam que é. Pra mim é um filme ok. Na verdade, Shang-Chi pra mim é melhor do que muitos filmes da primeira, segunda e terceira fase da Marvel, tá? Lá no início do início da saga do infinito, né? Quando a gente teve as apresentações ali, as introduções dos filmes do Capitão América, do Homem de Ferro, do Thor, ali naquela primeira leva ali, né, onde teve aqueles primeiros filmes, tirando alguns ali, salvo exceções, Shang-Chi pra mim é melhor do que vários filmes ali, vários, tá? Enfim, basta só isso assim que eu gostaria de dizer. E o segundo filme é Eternos. Eu acho que Eternos também é um filme que sofreu com uma expectativa que estava fora do ponto certo, né? Quando a galera falou em Eternos, o que o público imaginou? Porra, o público imaginou que viria Vingadores 2.0, né? Os Eternos iam chegar igual deuses e jogando poder, destruindo todo mundo e tudo mais. E aí ia ter Celestial, gigante andando na Terra e papapá, aquela coisa toda. E acabou que não foi isso, né? Eternos é um filme muito mais existencialista do que tudo, né? Ele é um filme muito mais sobre identidade, sobre os personagens buscando saber quem eles são nesse mundo, onde eles são completamente aliens, né? Entre aspas, onde eles são completamente aliens, completamente alienígenas, né? São deuses. E é um filme existencialista, é um filme sobre isso, né? E também é um filme muito bom, na minha opinião. É um filme que explora muito bem essa questão da identidade, personagens buscando saber quem eles são. Inclusive, tem ali uma reviravolta de um personagem que, no final das contas, acaba meio que virando um vilão da parada toda. E era inesperado. Que eu achei bom, eu achei bem construído. Mas aqui, o que a galera esperava? A galera esperava Celestial, pô. É isso, a galera esperava Celestial, entendeu? Quando não apareceu Celestial, quando não veio ninguém, né? Pô, nossa, Celestial. O Thanos era o parâmetro. Agora, para passar do Thanos, tem que ser Galactus, Celestial e tal. E, cara, às vezes não, entendeu? Às vezes você precisa começar a contar uma nova história. E as pessoas precisam ter só paciência. É só isso, entendeu? A sorte da Marvel e do fã da Marvel é que já existia uma espinha dorsal, já existia uma estrutura e já existe uma fé, né, em tudo aquilo ali. Porque a chance de ter acontecido com a Marvel algo muito parecido com o que aconteceu com a DC do Zack Snyder era muito grande. Que é pressão de público querendo coisas muito maiores do que deveria ser, apressando a apresentação de personagens e eventos que não tinha necessidade de ser apresentadas, falta de paciência para esperar as histórias serem contadas, a narrativa rolar de forma suave, e com isso veio pressão de executivo de cima para baixo, né? Como eu falei, a sorte é que o Kevin Feige, ele tinha as costas muito quentes, né? Ele tinha as costas muito largas na Marvel. Então, com isso, ele conseguiu barrar muita coisa e falar, não, beleza, nós vamos corrigir o curso aqui, mas nós não vamos fazer nada que vocês querem, não. Espera um pouco agora aí, que eu vou contar um pouco a história que eu quero e daqui a pouco a gente volta com Vingadores de novo. Eu acho que muita coisa foi acelerada, tá? Vingadores Doomsday, por exemplo, pra mim é um filme que está totalmente fora do seu tempo, fora do timing. Ele não deveria ser um filme para ser lançado no ano que vem. Eu acho que agora ele foi adiado para 27, não, ele foi adiado para final do ano que vem. Ele não é um filme para agora, tá? Não é mesmo. Você deveria ter um filme dos Vingadores no meio entre Doomsday e o próximo, e o filme entre o que temos agora e os Vingadores e Doomsday. Deveria ter um Vingadores no meio, tá? Um Vingadores menor, um Vingadores para contar o início da história do Destino, né, do Doutor Destino. As coisas foram aceleradas e esse é um dos medos que eu tenho, que eu vou falar lá na frente. Mas beleza, agora dito tudo isso, voltando um pouco para Thunderbolts, né? Thunderbolts é um refresco no meio de tudo isso, né?
Ele não é um filme que tá salvando nada, ele não é o melhor filme da Marvel, ele não é essa coisa toda. E por que eu coloquei no título, né, e na descrição aqui, sobre será que Thunderbolts é uma farsa? Obviamente que isso é um tempero, né, pro vídeo, mas respondendo de forma objetiva, não, eu não acho que Thunderbolts é uma farsa. Ele não é um filme ruim, porque o título pode dar a entender isso, mas pra mim ele é um filme exagerado, tá? Exagerado na sua recepção. Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas estavam tão carentes de coisa boa da Marvel que o Thunderbolts serviu para as pessoas começarem a falar tanto desse filme, a exaltarem tanto esse filme, que algumas coisas podem sair um pouco de controle, tá? Eu acho que precisa ter um pouco de calma. Thunderbolts é sim um filme bom, mas é um filme bom e só, tá? Ele é filme nível os melhores filmes da primeira, segunda e terceira fase da Marvel. Eles não são nada demais, eles não são espetaculares, por exemplo, como o Capitão América Soldado Invernal, que pra mim é um dos melhores filmes do MCU, até hoje, pegando todos, o Soldado Invernal dos melhores. Thunderbolts não chega perto daquilo ali, mas é sim um bom filme. Ele é melhor do que a maioria dos filmes da primeira, segunda e terceira fase, mas é preciso ter um pouco de pé no chão e ter um pouco de calma, porque esse filme aqui não é essa coisa toda que muita gente falou que ele é. Teve muito filme exagerado, muito vídeo de análise e até análise um pouco de fã, de muito fã, sabe? Passou um pouco do limite a análise, caiu um pouco para a questão de ser muito fã da parada e exageraram um pouco. Mas, enfim, ele tá ali bem no meio, tá? Ele é um filme muito legal, é um filme muito bom. Ele tem cenas de ação bem interessantes, é um filme bem legal nesse aspecto. Mas, pra mim, a principal característica do filme do Thunderbolts não é a parte heróica dele. Vamos lá, vou explicar o que eu quero dizer sobre isso. Gente, na minha idade, né? Ao longo da minha idade, depois de ler várias HQs de heróis, e eu já li muito Marvel, eu já li muito DC, eu conheço muito sobre esses personagens. Se tem uma coisa que hoje me chama atenção num filme, até sobre herói, é quando esse filme tem camadas, esse filme tem profundidade, sabe? Eu gosto de um filmão pipocão, eu gosto de um filmão porradão, e um filmão poder e tudo mais, eu curto isso, não vou mentir, eu gosto quando o filme tem poderes e quando o personagem, descobre os seus poderes, tem aquele arco clássico do herói e tudo mais, acho super legal. Mas eu gosto quando esse tipo de filme, ele insere, né, quando a produção insere dentro desse tipo de filme alguma linha narrativa que traga algum tipo de camada para esse filme, algum tipo de profundidade para esses personagens. Então, eu vi isso em Thunderbolts. Por isso que eu, particularmente, gostei de Thunderbolts, não contando com a parte heróica do filme. Porque se eu contasse apenas com a parte heróica do filme, apenas como um filme de herói, um filme de luta, de grupo contra um vilão super poderoso. Esse tipo de filme, sabe, que a gente já tá tão acostumado a ver, eu diria que ele é pior do que estão falando por aí, tá? Porque apenas como filme de herói, eu acho o Thunderbolts um filme mediano, no máximo. Mas pra mim, o que faz esse filme ficar bem melhor do que ele realmente seria é a camada de profundidade dramática que ele tem com relação ao passado de personagens. E o que isso é? Trauma. Esse filme, ele fala sobre trauma. Ele fala sobre você ser criado sozinho, você ser maltratado, você ser, desde pequeno, ser tratado, né, mesmo, e acabar acreditando nisso, em ser uma pessoa inútil, uma pessoa que ninguém quer do lado, né, uma pessoa que não serve pra nada, às vezes uma pessoa que nem deveria ter vindo a esse mundo, né, a gente tem essas questões de trauma infantil, né, onde a criança ali, ela passa por várias experiências e o que ela tira dessas experiências é uma sensação de que ela não deveria ter nascido nesse mundo, né? Uma sensação de abandono, uma sensação de criação ruim e tudo mais. Isso gera traumas, gera outras coisas, né? E no fim das contas, depois que você é adulto e você já vai ser confrontado pelos problemas de adulto, aí vem toda a questão da depressão e tudo mais. E aí a gente tem aqui essa imagem que está aparecendo para vocês, que é a imagem do Sentinela, né? Que é interpretado pelo ator Lewis Pullman, que é um bom ator, tá? Já participou de alguns filmes legais, é um bom ator. E aqui no filme ele tá bem, tá? Ele tá bem como Sentinela, ele não tá ruim. Apesar de que eu não gostei muito do início dele no filme. Eu não gostei da apresentação do Bob, porque ele é chamado de Bob no filme, tá, galera?
É o Robert. Então, assim, eu não gostei da introdução dele no filme, porque eu acho que, obviamente, que, ok, ele ser introduzido do jeito que foi muito nada a ver, assim, foi muito de sopetão, ele apareceu do nada ali escondido naquela base, onde parte dos Thunderbolts estava ali no início, né? Então, assim, eu não gostei muito do início dele. Eu achei que ele estava muito exageradamente com uma posição de fragilidade muito grande, de forma forçada, porque ali, gente, a gente já começa a identificar as primeiras artimanhas do roteiro, tá? Da produção, para poder gerar o arco desse personagem. E quais são essas artimanhas? Primeiro apresentar o personagem como um personagem frágil, um personagem que é muito dependente de outra pessoa para protegê-lo, então ele é excessivamente fraco, ele é muito frágil, então isso é uma artimanha do roteiro para que depois, quando ele apareça ali em toda a sua pomposidade, em toda a sua magnitude, né, todo mundo fale, olha, que grande herói, que grande personagem. Isso é uma artimanha de roteiro. Mas assim, no geral, eu não gostei muito da introdução e eu não gostei muito de todo o início de arco dele, quando ele ainda é só o Bob, né, antes dele ser colocado como sentinela em si. Mas enfim, ele não tá mal e ele tá ok, ele cumpre o que pedem para ele e tudo mais. Dentro dessa interpretação frágil, que é uma trapaça, uma artimanha de roteiro, ele não tá ruim. Então ele tá entregando o que se pede, tá bem e tudo mais, e ok, vamos pra frente. Por que eu tô falando especificamente dele, né? Porque é introduzido no universo da Marvel um personagem extremamente importante, que é o Sentinela, né? O Sentinela, provavelmente, gente, ele foi introduzido nesse universo da Marvel porque os planos da Marvel, eles estão indo pro cósmico, né? Eles estão indo pra uma guerra cósmica. Então, gente, aqui nós estamos falando, cara, de enfrentar Galactus, nós estamos falando de enfrentar talvez até Celestiais, eu não sei o que esses caras estão vindo pra cá com a ideia, né? Então eles precisavam introduzir o Sentinela nessa brincadeira, porque provavelmente em algum momento o Sentinela vai ter um embate grande, tá? Já tô adiantando isso aqui, provavelmente em algum momento o Sentinela vai ter um embate com alguém, uau, high levaço, assim, um cara, putz, bizarro, um dos caras, pensa num cara poderoso, vou chutar aqui, tá? Pensa no Thanos. Eu não sei se isso vai acontecer, tá? Mas pensa no Thanos, o Thanos que você conhece, o Thanos do final da Guerra do Infinito ali, do arco da Guerra do Infinito. Cara, o Sentinela, ele tá aqui na Marvel porque ele vai aparecer em algum momento, em alguma guerra, pra bater de frente com um cara igual o Thanos, entendeu? É pra isso que ele tá aqui. E o Sentinela, do mesmo jeito que ele é um baita personagem, ele é uma boa introdução, ele traz possibilidades ali pra Marvel, só por quem ele é, ele também se torna um problema, tá? Igual aconteceu com a Carol Danvers ali, com a Capitã Marvel, que é um personagem overpower demais que você não sabe muito bem o que vai fazer com ele. Então, o que eu acho é que provavelmente o personagem do Sentinela, ele vai ser mais Bob do que Sentinela na maioria das vezes. É igual o Hulk, né? O Hulk, a maioria das vezes, ele é mais Bruce do que Hulk. Primeiro porque a Marvel não tem todos os direitos do Hulk, então ele só pode ser apresentado, ele só pode aparecer no meio dos Vingadores. E o Bob e o Sentinela, ele provavelmente vai ser mais Bob do que Sentinela, porque, cara, como é que você coloca o Sentinela, velho? Entende? Você coloca o Sentinela pra lutar contra quem? Entendeu? O Sentinela é muito overpower, então ele se torna um problema nessa questão. E ele poderia ser um personagem que poderia ser recorrente se a Marvel tivesse diminuído um pouco os poderes dele. Né, a gente percebe nesse filme aqui que eles exageraram demais nos poderes dele. Ah, João, mas ele estava enfrentando o Soldado Invernal, ele estava enfrentando a Fantasma, ele estava enfrentando a Helena, ele estava enfrentando o Guardião Vermelho. Tudo bem, ele estava enfrentando esses personagens que realmente não são assim, porra, os personagens muito poderosos, né? Então ali pareceu que a diferença de poder era grande demais. Mas é muito complicado você apresentar o personagem desse jeito e depois querer que ele não bata com uma mão só, por exemplo, sei lá, quem que eu vou falar aqui? Num Skrull da vida, entendeu? Como é que faz? Não dá. Então eu acho que a Marvel tinha que ter pensado um pouco mais na cena de apresentação do Sentinela, para ele não parecer tão overpower como agora ele é.
ele já é um personagem absurdo, entendeu? Quando ele aparecer, quem que vai ter que parar ele no braço vai ser a Capitã Marvel. Vai colocar aqui o Capitão América pra lutar com ele? Não tem a menor chance, entendeu? Então, assim, do mesmo jeito que se introduziu um grande personagem, se introduziu um grande problema. Eu quero ver o que a Marvel vai fazer daqui pra frente. Bom, passando pra frente, ainda dentro de Thunderbolts, eu gostaria de falar um pouco agora sobre a equipe, né? Eu vou tentar ser mais rápido, pessoal, porque eu tendo a falar muito e eu preciso me controlar para que esses vídeos tenham tamanhos bacana, beleza? Bom, ainda falando sobre Thunderbolts, eu vou falar sobre a equipe em si. Aqui, para mim, vai um ponto super positivo do filme, que é a equipe dos Thunderbolts. Para mim, a química entre esses personagens em um curtíssimo espaço de tempo, onde veio apresentação, um pequeno desenvolvimento deles juntos ali, até a parte onde eles se enxergam como filme, como grupo, a parte como eles se identificam como grupo, cara, uma construção beirando ao impecável, assim. E isso se deve muito ao fato da atuação dos atores, tá? A entrega dos atores, a atuação dos atores, porque a própria introdução e apresentação em si, ela não tem nada demais. Ela é basicamente um acaso que acontece e os personagens... na verdade, no início, não. No início, quando eles se encontram, é realmente um plano para matá-los, né? Vamos dizer assim. E a partir desse momento, onde eles se encontram ali, né, naquele plano que foi elaborado para que eles fossem mortos, para que eles se matassem, na verdade, é a partir dali que parte o desenvolvimento desses personagens como grupo. Mas o que vem logo depois, tudo que vem depois, é extremamente ao acaso. E algumas coisas é até um pouco forçada, mas acontece e tudo bem, porque os atores, eles entregam muito, tá? Os atores entregam muito, e aqui todos eles estão muito bem. Tá, o Soldado Invernal tá muito bem. Eu vou ficar olhando de vez em quando aqui, pessoal, pro lado, porque nem sempre eu guardo assim o nome realmente de todo mundo, então eu vou só jogando pro lado aqui para eu relembrar. Por exemplo, o Sebastian Stan tá muito bem, novamente, como Soldado Invernal. O Wyatt Russell tá muito bem, como o agente americano ali, né? Como o Capitão América fake. A Ghost tá bem também, né? A atriz que interpreta ela tá muito bem. E a personagem da Ghost, ela tem uma presença muito legal nesse filme. Ela tá bem ali, utilizando bem os seus poderes, né? Toda a forma que ela usa os seus poderes para passar pelas pessoas e bater pelas costas, passar por paredes, né? Ultrapassar barreiras e tudo mais. É super legal a forma como ela foi desenvolvida aqui. O David Harbour tá muito bem como agente... Guardião Vermelho, né? O Alexei. Tá muito bem mesmo. Mas quem que eu gostaria aqui de exaltar? Bom, basicamente os Thunderbolts são essas pessoas, mas eu deixei pro final para poder falar quem para mim realmente rouba a cena desse filme e quem carrega literalmente esse filme nas costas em termos de atuação é a Florence Pugh. A Florence Pugh, ela é um machado da Marvel, assim. Logicamente que existe pesquisa para escalação de personagem e tudo mais, e eles viram todo o potencial dessa atriz e tudo que ela estava fazendo, né, principalmente nos filmes alternativos que ela vinha fazendo nos últimos anos, né, com a A24 ali, Midsommar e outros filmes também muito bons. E aí houve uma oferta e ela aceitou, provavelmente porque o cachê é muito bom, mas assim, o que eu gostaria de dizer sobre a Florence Pugh é: guardadas as devidas proporções, porque uma história toda já foi contada, mas agora pensando no início de 2008 da Marvel para agora, o recomeço da Marvel, a Florence Pugh, para mim, ela está em nível de escalação, assim como o Tony Stark estava para o Robert Downey Jr. lá atrás. Eu não tô falando que a Viúva Negra vai ser a personagem mais importante daqui para frente da Marvel, mas eu estou falando de capacidade de atuação de ator. Se a Marvel precisa colocar algum filme nas costas de algum ator para que ele carregue esse filme dando verdade, profundidade, entrega, atuação e tudo mais que você imaginar com relação ao trabalho de um ator, a Marvel precisa apostar na Florence Pugh. A Florence Pugh é brilhante, ela é uma atriz incrível, ela faz qualquer coisa. Velho, é inacreditável essa mulher. Ela faz terror, ela faz drama, ela faz comédia, ela faz romance / comédia romântica, romance, e ela faz ação. Ela entrega tudo, cara. E ela entrega tudo num nível muito bom. Ela é disparado, na minha opinião, nesse momento, a melhor escalação da Marvel, né? O melhor casting que a Marvel tem nesse momento é a Florence Pugh.
competindo ali em mesmo pé de igualdade ali, em nível de atuação e em nível de ator mesmo, e camadas e capacidade de atuação que esse ator tem, com o Tom Hiddleston, né, que faz o Loki, que pra mim é impecável, o cara é brilhante, genial, simplesmente. Então, por que eu gosto? Por que eu tô falando da equipe, né? A equipe dos Thunderbolts é uma das melhores coisas que tem nesse filme, porque eles realmente funcionam como time, né? Eles funcionam em todas as camadas praticamente. Eles funcionam na ação, quando tá mais ali a presença do Soldado Invernal, né, que é um cara mais voltado pra ação, é um personagem mais bruto, né? O Sebastian Stan dá muita verdade pra esse personagem em termos de peso, de responsabilidade, né? Porque agora ele é um congressista americano, né? E ele tem ali uma relação meio conturbada nesse momento com o Sam, que é o atual Capitão América, e isso é um pouco explorado no filme, mas de forma muito superficial. Inclusive, eu gostaria de ver mais sobre isso nas próximas produções. Porque são bons atores, né? Mas o Sebastian Stan é outro nível de ator, inclusive foi até indicado a Oscar recentemente. O David Harbour, que faz o Alexei Shostakov, né, que é o Guardião Vermelho, ele é sempre muito bom, né? Ele, na maioria das vezes, ele é um alívio cômico, que fica na linha, né? Ele fica no limiar entre a comédia, o alívio cômico, a comédia e entre o drama, né? Porque por trás de toda essa tentativa de fazer piada e de leveza dele, ele esconde uma dor muito profunda, né? Por ter perdido toda a sua família. A gente viu isso lá no filme da Viúva Negra, né? Ele perde sua mulher, ele perde a sua filha mais velha, né? Que é a Natasha, né, que é a viúva original dos Vingadores, e ele quase perde a Helena, né? Então ele é um cara que é muito solitário, ele é um cara que vive ali muito na base da depressão e tudo mais, e ele esconde tudo isso na comédia. Então a gente percebe que nos momentos em que isso é tirado dele, ele estoura, né? Ou ele estoura ou ele derrete, né? Igual aquela cena que ele tem com a Florence Pugh, né, com a Helena, que os dois conversam ali, e ela fala pra ele que eu não tô nada bem, e ela começa a chorar numa cena impecável de atuação. Isso é atuação, gente. Isso é atuação, tá? É a Marvel buscando qualidade de ator e atuação nos seus filmes. É uma cena incrível, uma cena impecável dos dois atores que estão muito bem, eles sentem os personagens, e isso pra mim é uma das melhores coisas desse filme, que é a atuação desses personagens. Bom, e aí a gente tem também o Wyatt Russell, que traz ali um aspecto cafajeste, né? É um Capitão América diferente, né? A gente tem o Capitão América do Steve Rogers, que é o Capitão América da honestidade, o cara ali que é o símbolo da responsabilidade, né? O cara sisudo, né? Que ri muito pouco e tudo mais. É um cara que não fala mentiras, né? Enfim, é um cara diferente. E a gente tem aqui como é que é o nome dele? O agente americano, né? Eu esqueci qual é o nome dele, mas enfim. Ele ali ele traz um Capitão América, que eles chamam aqui de Capitão América do Paraguai, né? Um Capitão América falso. Ali meio cafajeste, né? Um cara meio... ele é mercenário, na real, né? Então ele mata as pessoas, ele tem uma arma de fogo, né? Ele tá ali pra poder, cumprir a missão dele. Então ele negocia coisas e, tipo, se for pra negociar até caráter, ele negocia também e tudo mais. Ele virou também uma arma, né? Na mão da Valentina, né? Todos eles, na verdade a Helena, o agente americano, né? A fantasma e a treinadora, que infelizmente morre na primeira cena do filme, que é um pecado, porque eu gostaria de ter visto mais dela. Talvez isso é porque a atriz não tinha mais agenda pra continuar como a personagem, aí ela apareceu só pra morrer mesmo e tudo mais, pra ter um fim pra personagem. Mas todos eles se tornaram armas da Valentina, né? E ele encarnou mesmo, e é estranho, é engraçado você ver uma figura que se parece com o Capitão América, totalmente diferente do Steve Rogers, né? Cafajestão e tal, com aquela aparência de mercenário, mas é super legal. Eu acho que o ator também tá muito bem. E a personagem também, né? A atriz que faz a Ghost também, que eu posso até ler o nome dela aqui, mas o nome dela é complexo. O nome dela é Hannah John Kamen. Ela tá bem também na personagem, mas a Fantasma, ela é uma personagem mais unilateral, né? Ela é uma personagem mais reativa no filme, ela tem falas muito prontas, ela tá ali só pra poder fazer parte do grupo dos Thunderbolts. Ela tem um ou outro momento bom ali, legal, onde ela fala um pouco do passado dela, aí você vê alguns aspectos de drama ali na atriz, que é boa também. Mas ela não tem muito tempo de tela pra poder atuar crua, né? Ela tá mais ali na ação e tudo mais, mas tá bem. Ok, tá tudo bem.
Então, a segunda parte relevante desse filme dos Thunderbolts é realmente o grupo, né? O grupo é super importante, é um bom grupo, e no final das contas ali, eles até são chamados ali no final do filme de Novos Vingadores, né? E aí acaba com aquele asterisco que tinha no filme, no nome do filme, no nome do grupo, né? Que era Thunderbolts asterisco. Aí Thunderbolts virou Novos Vingadores, né? New Avengers e tal. Com uma cena final da Allegra, ele aproveitando tudo que aconteceu, né? Aí a Allegra, ela aproveita a oportunidade para poder pegar o microfone e falar: eu estou anunciando aqui os Novos Vingadores, aí mostra eles lá e tal, né? Eles conseguiram resolver o problema e tudo mais, papá. E aí, a partir dali, meio que eles se tornam os Vingadores oficiais, vamos dizer assim, já que não tem Vingadores mais, né? O Tony Stark morreu, o Capitão América foi embora, ficou velho, e os outros também, cada um foi pro seu canto. E essas coisas de quadrinhos que não tem muita explicação, né? O Sentinela tá quase destruindo a cidade de Nova York, ele tá transformando todo mundo em sombra. E onde raios está o Homem-Aranha, né? Onde raios está o Capitão América, que há poucos dias estava brigando com o Hulk vermelho, né? Enfim, mas essas coisas a gente não traz também, porque, porra, é um filme de herói, gente. É um filme de personagens que têm poderes e vestem roupas coloridas. Então a gente não precisa ficar tão assim também, né? Tão apegado a essas realidades, né? E o terceiro e último ponto sobre os filmes dos Thunderbolts que eu queria falar é sobre a versão sombria do Sentinela, que é o Vácuo, né? Que foi caracterizado dessa forma que vocês estão vendo aqui. Era uma coisa que eu tinha muita expectativa de ver, né? Como que eles iriam caracterizar o Vácuo aqui. E a gente tem essa caracterização, que é como se fosse uma sombra, né? É um ser completamente sem luz, onde é retirado completamente a luz dele, e isso aqui acontece durante o dia. Então, teoricamente, tem raios de luz ali, tem muitas luzes passando para tudo quanto é lado ali e tal. E ele é uma criatura, né? Com a silhueta ali do Sentinela, só que completamente sem luz nenhuma, né? Ele é a ausência de luz, ele é a sombra completa, né? E isso ficou muito legal, porque traz realmente, né, a caracterização dele, né? A personificação do Vácuo, ela exprime, ela demonstra completamente o que é esse personagem, né? O que é na verdade, não é esse personagem, né? O que é essa faceta do Sentinela, né? Esse aspecto do Sentinela, que é o Vácuo, que é como se fosse uma segunda personalidade, né? Que é um alter ego, vamos dizer assim, dele, que existe. Por conta do Robert Reynolds, se eu não me engano, né? Ele tem uma mente completamente quebrada, né? Como eu falei no início, Thunderbolts trata muito sobre trauma. E o personagem do Bob, né, do Robert Reynolds, ele é o personagem mais quebrado desse filme, né? Ele sofreu traumas violentíssimos quando ele era criança, não fica explicitado quais foram o que aconteceu com ele na prática, né? Até porque nem precisava, porque é bem pesado já o que é mostrado. Mas assim, fica muito claro no filme que ele é um personagem extremamente quebrado, né? Ele sofreu muitos abusos quando era criança, abandono, palavras muito pesadas sobre que ele não deveria nem existir e tudo mais e tal. E ele foi crescendo ali, desenvolvendo várias características completamente quebradas, né? Um cara que não vê valor em si mesmo, acha que não tem lugar nesse mundo, é um cara que não se vê necessário, né? Ele prefere viver sozinho, isolado, do que viver junto com as pessoas. Ele não sabe muito, ou nunca conviveu muito com amor, com empatia, com amizade. Então, ele é um cara completamente quebrado em vários aspectos. E quando ele passa por essa experiência para se tornar o Sentinela. Eu vou explicar muito rapidamente dentro do filme como que funciona, tá? Para vocês entenderem. Tem algumas semelhanças. Tem semelhanças com o HQ, mas tem diferenças também. Qual que é a questão, né? Bem rapidamente. O Sentinela aqui, ele é um programa, né? Aqui no filme do Thunderbolts, no universo da Marvel, o Sentinela é um programa. Várias pessoas foram selecionadas durante vários anos aí no mundo, provavelmente enquanto tava rolando vários eventos de outros filmes da Marvel, outras fases da Marvel, eles estavam fazendo programas com outras pessoas, também sobre um soro do super soldado, entre aspas, mas aqui um soro do super soldado super tunado, tá ligado? Um soro assim que, tipo, pegava o cara e transformava ele numa máquina 10, 20, 30 mil vezes mais poderosa do que o Steve Rogers, né? Que vamos dizer assim, é o primeiro teste, né? É o Vingador, é o soldado que foi utilizado nele, né? Que foi
administrado nele o soro do super soldado e... Tá sem som? Não, não é possível, peraí. Fala, Rod Garcia, beleza, cara? Seja bem-vindo aí, obrigado pela presença, tá? Deixa eu só ver se tá sem som mesmo a live aqui, cara. Ah, tá, você tá sem som, né? Tá bom, beleza. Valeu, cara. Abraço. Ele é como se fosse um... Ele é uma versão do super soldado, só que utilizando nele um soro diferente, né? Eles pegaram um soro lá que reúne coisas, componentes e características diferentes do soro que foi administrado no Steve Rogers, mas com finalidades parecidas, né? Eles queriam desenvolver um super soldado, só que dessa vez eles queriam desenvolver um super soldado que ia além do que o Steve Rogers é. E aí eles utilizaram em várias pessoas, né, em várias cobaias, e muitas pessoas foram mortas, e enfim, é aquela coisa que a gente já sabe, aquela tragédia toda, né, das pessoas que passam pela experiência do super soldado e tal. E por algum motivo, o Robert Reynolds, ele assimilou esse soro, ele passou pela experiência e ele conseguiu ali sobreviver àquela experiência, ele absorveu aquela experiência. Não é falado de forma verbal, abertamente, assim, no filme, mas fica subentendido, a gente consegue entender que ele só conseguiu sobreviver a essa experiência desse soro por conta de ter essa outra, vamos dizer, entre aspas, personalidade dentro dele, que é o vácuo. Por conta disso, ele conseguiu sobreviver, porque vamos dizer que é como se, tipo assim, o que mataria ele foi absorvido por esse outro lado negro. Vamos dizer que é isso, tá? Não fica claro no filme se é isso, mas estou trazendo aqui algo que eu posso ter trazido como interpretação minha, tá? Talvez foi até por isso que ele conseguiu sobreviver, mas o que se sabe no filme é que várias pessoas não sobreviveram. Tanto que no momento do filme do Thunderbolts, esse programa do Sentinela, ele já havia sido cancelado há algum tempo, tá? Porque eram muitas pessoas que estavam morrendo, ninguém estava conseguindo sobreviver à administração desse soro, e a Allegra, ela, junto com os chefes dela, eles resolveram parar com a experiência, e eles nem sabiam que o Bob tinha sobrevivido, na real. Mas enfim, por que eu coloquei aqui o vácuo, né, o Sentinela, esse ponto específico, como um dos pontos positivos do filme, né? Por causa de tudo que eu falei, né? O vácuo, aqui, esse personagem que tá na tela aí que vocês estão vendo, que é esse personagem completamente sem luz, né? Ele é escuridão, ele é a representação da escuridão, da alma e da mente de uma pessoa, representa a depressão e os traumas em si. E essa é uma das melhores partes do filme. Isso é uma das coisas mais sensacionais que Thunderbolts traz. Porque o vácuo aqui, ele traz de forma material, personificada, a depressão e os traumas de uma pessoa na forma visível, como um personagem de um filme. Isso pra mim é incrível. É uma das melhores partes do filme, uma das melhores coisas do filme, que é quando o vácuo aparece ali, você tira completamente a humanidade do Robert Reynolds, e ele literalmente não tem pena, ele não tem dó, ele não tem remorso, ele não tem sentimento por nada e por ninguém. A única coisa que ele faz, que ele quer fazer, é acabar com tudo. É aquela coisa que a gente ouve muito das pessoas que têm depressão e de psicólogos quando falam sobre esse assunto, né? Que essas pessoas, na verdade, o que elas querem é colocar um fim na dor. Elas querem colocar um fim em tudo, na existência. Se elas pudessem, elas se fechavam num casulo e ali elas ficavam para que tudo acabasse ao redor delas. E é justamente isso que acontece aqui com o Robert Reynolds no filme, né? A parte Bob do Sentinela, ela está presa dentro da mente dele mesmo, num lugar específico, enquanto ele tirou a coleira, né, enquanto a jaula foi aberta e saiu de lá de dentro a besta, que simboliza toda essa necessidade de acabar com tudo para que a dor pare e você fique ali vivendo dentro daquele mundo, né, daquele abrigo para a sua mente, né? Para que você não sinta mais dor, para que você não tenha que confrontar o trauma, para que você não tenha que reviver e reviver e reviver várias vezes aquele abuso que você passou. Isso é genial no filme, é incrível, é brilhante. Então, para mim, o vácuo, ele é a melhor coisa que tem no filme, junto com
Junto com a Helena, né? Junto com a personagem da Florence Pugh, que é a Helena Belova, para mim são as duas melhores coisas do filme. E não por isso, né? Não menos por isso, os dois personagens são os que mais se identificam, né? São os que mais aparecem, e é por conta dessa relação tênue, dessa relação próxima entre esses dois personagens, tão traumatizados, tão quebrados, que o filme é resolvido, né? Porque, gente, eu vi muita gente na internet falando sobre o filme é uma bosta, porque você vence o vilão com a força do amor, não sei o quê, e aquele papinho. Sabe aquele papinho de gente pequena no Twitter? Aquele papinho de gente ridícula? Que tudo pra elas é na base da testosterona, tudo pra elas é na base do músculo, é na base do poder, do soco, visão de calor, do raio, não sei o quê. Cara, esse é um pensamento tão minúsculo comparado com a mensagem que esse filme traz, que, na real, a pessoa não consegue nem pensar, cara, pra falar uma bobagem dessa. Cara, você tá falando de um cara que tem o poder de 1000 sóis explodindo. Tenta imaginar o que é isso. O Sentinela, ele é um Superman, vou falar isso aqui com muitas aspas, tá? Ele é um Superman da Marvel com muitas aspas, porque não é. O Sentinela é uma coisa, o Superman é outra. Eu tô falando em termos assim de presença, de poder. Quantas pessoas precisam juntar para vencer o Superman? É a partir desse mesmo pressuposto que você pensa no Sentinela. Então, o diretor do filme, ele foi muito feliz em pensar no final desse filme, porque não existia outra forma de você vencer o Sentinela que não fosse você recuperando o Bob de dentro do Sentinela. Né? Quando o vácuo toma conta de tudo e ele vem com essa característica, né, de querer acabar com a dor do Robert Reynolds, e ele vem com esse poder avassalador para acabar com todas as pessoas, para acabar com a luz e trazer só a escuridão, porque ali na escuridão ele consegue se abrigar melhor e não tem ninguém mais olhando para ele, não tem mais olhares julgando ele, não tem mais pessoas abusando dele. Isso é incrível. E o único jeito de você resolver esse problema, o único jeito de você vencer esse personagem é você realmente indo a fundo da psique desse cara. É você recuperando a característica bondosa que esse cara tem, que é o Bob. Então, a forma como foi feita é muito boa, cara. Né? A Helena entrou lá dentro da alma dele, da mente dele, junto com os outros Thunderbolts, né? Pra poder tirar de lá de dentro o melhor que esse cara tem, que é o Bob. Isso é incrível. Eu achei o final muito bom. Talvez a execução em si ela tenha alguns problemas, mas não chega a atrapalhar. Eu acho esse final muito bom e eu gosto de Thunderbolts, tá? Eu gosto desse filme. Ele tem um pequeno exagero ali, mas enfim, esse filme é super legal. Exagero que eu falo das pessoas, tá? A crítica, muita gente falando, nossa, o melhor filme da Marvel, isso, aquilo, blá, 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 não sei o quê. Até o melhor filme da Marvel depois de Vingadores Ultimato, não sei se eu concordo com isso, tá? Porque como eu falei no início aqui, eu continuo gostando bastante de Shang-Chi, de Eternos, né? Me critique se vocês quiserem, não me importo, mas eu acho um filme bom sim, é um filme honesto, é um filme que traz camadas, e a Marvel tá de parabéns por ter coragem de trazer isso para um filme e não ficar só pensando em poder e herói, beleza? Sobre Thunderbolts, partes positivas é isso.